E aí, você já pensou sobre como se dá a ascensão social? Existem muitos equívocos a respeito disso e eu quero sanar pelo menos dois hoje contigo. Primeiro, há uma ideia por aí na cabeça de muita gente de que aqueles que alcançam os mais elevados cargos de poder e influência o fazem através do exercício da desonestidade ou então do abuso e da opressão. E de fato isso acontece, mas não com todo mundo. Tem gente que cresce pisando nos outros, tem gente que cresce comprando suas facilidades, né? Colocando dinheiro na mão de quem interessa, pagando propina. E assim, através do seu tráfico de influência, vai ascendendo socialmente. Mas essa não é a regra. Se você vier comigo para Provérbios, capítulo 12, versículo 24, a primeira parte do versículo diz assim: as mãos diligentes governarão. Preste atenção nisso, as mãos diligentes governarão. Isso demonstra que os diligentes também ascendem socialmente, não só os desonestos. Na realidade, essa promessa aqui é muito mais abrangente. Todos os diligentes tendem a ascender socialmente para os mais altos cargos de poder e influência na sociedade, na empresa, né, em qualquer lugar. Por quê? Porque eles são dados ao trabalho, não fazem corpo mole. Ser diligente significa ser proativo. Sabe aquela pessoa que não foge da encrenca, não foge da dificuldade e tem sempre uma postura proativa em relação aos seus desafios? Se ela consegue resolver uma coisa, ela vai e resolve. Se ela não consegue resolver, ela procura um meio de descobrir como resolver e ela não se dá por vencida. É sempre muito engajada, aproveita muito bem o seu dia, dá conta das suas tarefas com toda dedicação. Os diligentes governarão. Olha, pode parecer que isso é mentira, mas não é. Eu sou uma testemunha viva de que isso é uma realidade, porque aqui na nossa comunidade cristã eu tenho, só para te dar um exemplo, um amigo que é vigilante. Ele está ali no meio da sua vida, ainda não se aposentou. Ele trabalha como vigilante noturno, como eu disse, mas você vai se assustar em saber que ele está construindo a sua quinta casa. Isso mesmo, como vigilante, não com o melhor salário, é um salário de um executivo. O salário de vigilante, vocês devem imaginar o quanto é. Ele tem 2 filhos, né, já são grandes, mas durante o seu período de trabalho, ele conseguiu, com muito trabalho e diligência, a adquirir 4 casas, 4 terrenos, construir 4 casas e agora já está na quinta. Ele é um exemplo para mim de que uma pessoa diligente ascende socialmente, conforme está escrito em Provérbios 12, 24. Há um outro equívoco que toma a cabeça de muita gente e pensa o seguinte: aqueles que são pobres é por conta da opressão dos ricos, é por isso que eles continuam pobres. Ainda que possa ser verdade, né? Não é uma regra. De fato, há pessoas ricas e desonestas que atrapalham muito a vida e a ascensão do pobre, criam obstáculos, oprimem, tiram tudo o que poderiam tirar. Isso acontece, porém, não é uma regra, como eu disse. Se a gente for para a segunda parte de Provérbios 12, 24, diz assim: mas os preguiçosos acabarão escravos. Para muita gente, a causa da continuidade na pobreza não é a opressão, mas é a preguiça. Sim, a preguiça. A preguiça impede a ascensão social e prorroga a escravidão. Se você se lembra do que a gente já falou aqui em um outro vídeo anterior, lá em Provérbios capítulo 21, versículo 5, está escrito: quem planeja bem e trabalha com dedicação, prospera. Quem se apressa e toma atalhos, fica pobre. Ao invés de se desenvolver, o preguiçoso, ele fica fazendo qualquer outra coisa. Ele se apequena diante dos desafios, ele não quer produzir, ele não quer trabalhar com dedicação, ele faz o mínimo necessário
E ele também não quer melhorar a sua capacidade de produção. Ele procura atalhos. Ele quer viver como rico sem ser rico. E ao procurar esses atalhos, ele posterga a sua pobreza, porque ele não cresce, não aprende a administrar, não aprende a se desenvolver, não aprende a comprar terrenos e construir casas para depois alugá-las. E com isso, ele continua sempre na mesma situação, trocando sua força de trabalho por um salário que dá para comprar apenas a ração do mês. Os preguiçosos não poderão culpar os ricos por sua condição. Eles terão que assumir um dia a responsabilidade pela sua situação, ao invés de jogá-la sobre os outros. Nessa altura do campeonato, na minha vida, eu percebo que eu estou mais para preguiçoso do que para diligente. Eu não posso culpar ninguém pela situação em que eu me encontro, mas eu louvo a Deus pela oportunidade de refletir e aprender com a sabedoria bíblica. Será que eu posso me tornar diligente? Será que eu posso me tornar alguém mais eficiente, proativo, que encara os desafios para poder enfrentar e vencer? Eu acredito que a resposta é sim. E eu até ouso a compartilhar com vocês o como que isso pode ser possível. A ideia mais prática é se relacionar com pessoas diligentes. Eu tenho alguns amigos que são extremamente diligentes. E eu gosto de olhar e ver que hora que eles acordam, como que eles trabalham, o que eles fazem, qual é a postura deles em relação a qualquer coisa que precisa ser feita. E quando eu me comparo com eles, eu percebo as diferenças nas pequenas coisas que vão se acumulando e depois se demonstram na diferença nas grandes coisas. Então, eu vou imitá-los nos pequenos hábitos. Eu vou tentar ser como eles são e aprender do exemplo deles nas pequenas coisas. E assim, a cada pequenina coisa que eu fizer como eles fazem, isso vai me tornar mais parecido com o que eles são. Será que você tem se relacionado com as pessoas diligentes? Há uma pesquisa que diz que nós somos a média dos nossos 5 maiores amigos, das 5 pessoas que mais têm influência sobre a nossa vida. E aí eu me pergunto, quais são as 5 pessoas que eu permito me influenciar mais? Quais são as 5 pessoas que mais te influenciam? Faça uma lista, se aproxime de pessoas com as quais você pode aprender a ser diligente. Isso vai fazer uma grande diferença na tua vida, porque você vai aprender a pensar certo e você vai aprender a agir certo. Ser diligente é um aprendizado, do mesmo jeito que ser um bom trabalhador é algo que se aprende com um bom trabalhador. Para alguém se tornar um carpinteiro, precisa aprender de outro carpinteiro. Para alguém se tornar um ótimo carpinteiro, precisa se relacionar com outro ótimo carpinteiro. Então, para você ser um trabalhador diligente, você precisa se relacionar com alguns trabalhadores diligentes. Esse é o caminho que eu desejo para você, que você seja um diligente, porque as mãos diligentes governarão, mas os preguiçosos acabarão escravos. Continua no caminho certo, Deus há de abençoá-lo. E se eu posso te pedir uma coisa, me ajude a divulgar esse trabalho, compartilhando com seus contatos, curtindo esse vídeo onde você estiver, deixando o seu comentário. Você se identifica mais com preguiçoso ou com diligente? Seja sincero, adoraria saber. Tchau, tchau.